Bom dia a todos. Hoje vamos trocar ideias sobre o método de ensino da doutrina espírita, método de aprendizagem, na verdade. Aos que quiserem adquirir noções preliminares sobre a doutrina espírita, pela leitura das obras de Kardec, recomendamos que leiam nessa ordem. Primeiro, o que é o Espiritismo? Trata-se de uma brochura de uma centena de páginas e que nos dá uma noção das obras de Kardec, da sua proposta inicial. São aquelas perguntas que o vulgo, aquele que não tem conhecimento nenhum, normalmente nos faz, né? E ela traz um sumário, uma exposição dos princípios da doutrina espírita. A doutrina espírita tem alguns princípios, como a crença no Deus único, a existência da alma, a pluralidade dos mundos, a comunicabilidade com os espíritos, a possibilidade de nos comunicarmos, né? E a nossa convicção na reencarnação. Temos certeza de que já não é a primeira vez que estamos nesse plano e não será a última. Então, o que é o Espiritismo traz para nós uma noção geral que vai permitir ao leitor compreender o princípio. No livro As Viagens de 1862, porque Kardec, na doutrina nascente, Kardec viajava muito para esclarecer as pessoas. E num certo lugarejo que ele chegou, as pessoas nunca tinham visto um fenômeno, mas leram e entenderam. Então, através da leitura do que é o Espiritismo, nós podemos entender muitas coisas e sanar aquelas dúvidas iniciais. Podemos aprender o conjunto, né, de uma forma restrita, naturalmente. Para saber mais é preciso estudar mais. Em poucas palavras, o pesquisador percebe o objetivo e pode julgar o alcance da doutrina dos espíritos. Neste livro se encontra, além disso, respostas às principais questões ou objeções que os novatos sentem naturalmente e que têm vontade de perguntar para alguém. Nós fizemos o programa Espiritismo em Seu Lar durante 4 anos e 2 meses, e era aos domingos, às 10 horas da manhã. E o pessoal que mais perguntava era justamente os evangélicos, porque na igreja geralmente tem que ser aquilo que o pastor coloca, o pastor impõe, né? A Igreja Católica não é diferente. Existem os dogmas que têm que ser seguidos, os rituais, a liturgia, né? E que não permite muitas vezes maiores indagações, né, que as pessoas sentem vontade de saber. E na doutrina espírita, então, nós temos a possibilidade de fazer os questionamentos e obter as respostas. Nós costumamos dizer que a doutrina espírita tem resposta para tudo. Nós não temos, naturalmente, mas a doutrina tem. E essa primeira leitura consome muito pouco tempo, porque trata-se de um opúsculo, um livreto, né? É uma introdução que facilita um estudo mais aprofundado. Tira aquelas curiosidades iniciais e a pessoa então tem a possibilidade de se dirigir ao Livro dos Espíritos, lançado em 18 de abril de 1857, contém a doutrina completa, como a ditar os próprios Espíritos. Começa na questão número 1, com a pergunta: que é Deus?
Kardec não perguntou o que é, porque seria alguma coisa, né? E quem é, porque seria alguém. Mas perguntou o que é Deus. E os espíritos responderam: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E a partir daí, nós vamos nos defrontar com 1019 questões e subitens diversos esclarecendo cada questão. Porque Kardec era pedagogo e perguntava na sequência, assunto por assunto, né? Nós outros não sabemos fazer assim. A gente pergunta um assunto, muda para outro, depois volta para o primeiro. Kardec não. Ele esgota um assunto primeiro para depois passar para a outra questão. E nós então temos no Livro dos Espíritos a parte filosófica da doutrina, trazendo para nós as consequências morais, né, da nossa vida, do nosso proceder. É a revelação do destino do homem, a iniciação no conhecimento da natureza dos espíritos e dos mistérios da vida além túmulo. Quem lê o Livro dos Espíritos compreende que o Espiritismo objetiva um fim sério, que não constitui frívolo passatempo. O terceiro livro que recomendamos, dentro do método de aprendizado da doutrina espírita, é o Livro dos Médiuns, porque enquanto o Livro dos Espíritos responde por que as coisas acontecem, é a parte filosófica da doutrina, no Livro dos Médiuns nós encontramos como ocorrem os fatos, né? Aparece um fantasma, né? Alguém tem uma evidência, está vendo coisa que os outros não vê, sentindo coisa que os outros não sentem. Como acontece isso, né? Enquanto o Livro dos Espíritos responde por quê. O Livro dos Médiuns destina-se a guiar os que querem entregar-se à prática das manifestações, né? Saber mais. Há um hábito de se dizer que o espírito incorpora no médium. Isso não acontece, né? A manifestação se dá de perispírito para perispírito, conforme já explicamos em vídeos anteriores. Então, dá-nos conhecimento dos meios próprios para a comunicação com os espíritos. É um guia, tanto que os médios como os evocadores, tanto para os médios como para os evocadores, e é o complemento do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, na verdade, é a nossa constituição, né? Tem as perguntas e respostas para as nossas dúvidas. Depois do Livro dos Médiuns, recomendamos a Revista Espírita. São muitos volumes, né? Não é muito fácil de ler, mas a Revista Espírita é uma coletânea de fatos, de explicações teóricas, né? E de trechos isolados também, porque foi lançada de 1858 a 1869, durante 11 anos, respondendo, através de uma edição por mês, as perguntas, os questionamentos que chegavam para Kardec, né? Eles se admiraram como é que a bico de pena, porque naquele tempo era caneta tinteira, né? Ele conseguiu escrever. E a coletânea de Revista Espírita são uma centena de páginas, né? Então, recomendamos a Revista Espírita para aqueles que têm mais curiosidade, têm vontade de, né, se aprofundar na doutrina espírita. Então, a Revista Espírita vai completar as obras precedentes, formando, de certo modo, né, através da sua leitura, a aplicação e o esclarecimento das respostas de Kardec. E, naturalmente, como são muitos volumes, pode ser lido simultaneamente, devagar, né? Nós ainda temos muitas encarnações para aprender. Tudo que pudermos aprender é importante. Se não utilizarmos nesta, vamos utilizar mais adiante, né? Em vidas que virão. Porém, mais proveitosa será, e sobretudo mais inteligível, se a leitura do Livro dos Médiuns e da Revista Espírita for feita depois do Livro dos Espíritos, né? O Livro dos Espíritos é mais leve, mais fácil de entender, e após ele a gente tem uma noção maior.
Isso pelo menos no que nos diz respeito, né? Nós assim pensamos a respeito das obras e recomendamos que assim seja feito. Os que desejem tudo conhecer de uma ciência devem necessariamente ler tudo o que acha escrito sobre a matéria, ou pelo menos o que haja de principal, não se limitando a um único autor. Devem mesmo os pesquisadores ler os prós e contras, porque todos aqueles que tentaram desmistificar a doutrina espírita acabaram aderindo, né? Kardec tinha como adágio, né, que a verdade é aquela que pode ser encarada em qualquer época da humanidade. E até hoje não houve nenhum desmentido contra a doutrina espírita. As críticas, né, as apologias, interesses dos diferentes sistemas, aquelas colocações que foram feitas, né, contestando, mas foi por causa disso ou aquilo, porque toda vez que a pessoa vê algo diferente, ela busca onde que está o truque, né? Deve ter alguma coisa aí. E depois nós fazemos o julgamento por nós mesmos através de comparação. Paulo apóstolo lecionava: leia tudo, analise tudo e retenha o que é bom, né? E para criticarmos alguma coisa, é preciso conhecer. Visto não querermos de modo algum influenciar a opinião que alguém possa formar, nós recomendamos que leiam, né? Depois do Livro dos Espíritos, depois do Livro dos Médiuns, e após dar uma olhadinha na Revista Espírita, é importantíssimo ler o Evangelho segundo o Espiritismo, estudá-lo. São 28 capítulos abordando de uma forma clara, objetiva, os ensinamentos de Jesus. Porque Jesus falava por parábolas, né? De uma forma que nós pudéssemos entender quando estivéssemos maduros. E certa feita foi questionado mesmo pelos discípulos, né? Jesus ensinava que nada ficaria encoberto, mas ensinava por parábola. Eles estranharam. Por que ensina-lhes por parábola? Um dos discípulos questionou. E Jesus então explicou: para confundir o orgulhoso e glorificar o justo. Porque na medida em que vamos crescendo espiritualmente, vamos compreendendo melhor, né, determinados ensinamentos. Era uma técnica dos persas de não responder a pergunta objetivamente. Quando alguém fazia uma pergunta, eles contavam uma historinha, né, para a pessoa compreender quando tivesse maturidade. Então, de modo algum, queremos influenciar, e as pessoas que buscam a casa espírita com desejo de saber alguma coisa ou contar alguma dificuldade, né? Nós temos o plantão de orientação e encaminhamento. A gente, de modo algum, faz proselitismo, né? Convida, sugere para algumas possibilidades para resolver aquela pendência, mas não insistimos, não. Não nos cabe ser juiz e não alimentamos a ridícula pretensão de ser o único distribuidor da luz, né? A luz está para aquele que a encontra. Paulo encontrou a luz às portas de Damasco. Nós encontramos no dia em que nos decidimos a buscá-la, né? Só que tem um detalhe, né? O vagalume só brilha quando bate a asa, quando voa. Da mesma forma, não adianta ficar procurando a luz nos livros. É preciso agir no bem, não perder a oportunidade de fazer o bem. Então, toca ao leitor separar o bom, né, o verdadeiro, daquilo que acha falso. Fato é que aqueles que tentaram desmistificar a doutrina dos espíritos, após se aprofundarem em sua leitura, acabaram por tornar-se espíritas convictos. Mas aí sim, com possibilidade, após convencerem-se, de ensinar, né, de trocar ideias com os outros. Então, quem quiser se aprofundar, busque nas páginas do Evangelho segundo o Espiritismo os esclarecimentos, porque é a parte moral da doutrina, são as lições que Jesus lecionou para nós, né?
que esclarece os ensinamentos do Mestre na instrução através dos 28 capítulos. Faz parte ainda da obra de Kardec o livro O Céu e o Inferno, que traz depoimento dos diversos tipos de espíritos, bons, inferiores, equivocados, aqueles que acertaram também, Então faz parte o Céu e o Inferno. E mais adiante, falando da formação do nosso mundo, o livro A Gênese, uma obra para ser estudada para quem queira conhecer a criação do planeta Terra pelo lado material e compreender também os fluidos cósmicos do qual nós temos, tudo tem origem, É importante. E, por último, mas não menos importante, faz parte da obra de Kardec, Obras Póstumas, que foi escrito por ele enquanto estava encarnado entre nós e publicado após o seu desenlace. Por isso chamar-se Obras Póstumas. Essas são as obras básicas, mas hoje temos uma infinidade de obras complementares. Só o Chico Xavier nos legou mais de 400 obras. Divaldo Pereira Franco, mais de 300. E que vem complementar estes estudos, nos esclarecendo nossas dúvidas. Que Jesus nos abençoe, permita que estejamos juntos em outra oportunidade.